Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós consagramos este tempo ao Senhor, Pai. Te pedimos para que nessa noite o Teu Espírito Santo venha sobre essa casa, Pai. Te pedimos que o Senhor venha habitar em nosso meio, pairar sobre este lugar, Pai, e vasculhar as nossas vidas, Pai. Eu creio, Deus, que o Teu Espírito Santo tem uma mensagem para as nossas vidas nessa noite, tem algo a tratar e trabalhar dentro de nós. Eu creio que uma boa obra o Espírito Santo fará em nós hoje, Pai. Então, Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, para o Teu agir, para o Teu trabalhar, para o Teu falar, e tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém. Então vamos lá. Nós vamos ler e estudar hoje o livro de Jó. É um livro extenso da palavra de Deus, o primeiro livro dos livros poéticos da Bíblia. Como assim, Rafael? Sim, o livro de Jó é uma poesia. Existem trechos que são históricos, que contam histórias, o que está acontecendo na vida de Jó, porém existem diálogos do livro que são sim poéticos, e nós precisamos estudá-lo dessa forma. E já de cara existe algumas teorias acerca do livro de Jó. Se de repente você ouviu alguns teólogos falando, famosos ou não, alguns deles dizem que Jó foi um personagem fictício da Bíblia. Eu não sei se você já ouviu isso por aí. Conta-se que Jó foi uma história dos antepassados, que contaram acerca de um homem muito rico do Oriente, e esse homem do dia para a noite perdeu tudo, passou por aflições, por dor, e isso é uma história fictícia, um conto, uma parábola. Mas, queridos, a Bíblia não encara Jó desta forma. A Bíblia não nos coloca Jó como um personagem fictício. Na verdade, a Bíblia coloca Jó como uma pessoa que passou por essa terra, que viveu, que teve as suas experiências ditas e contadas aqui nesse livro, e a tradição judaica sempre coloca Jó como um personagem que existiu no passado. Nós, ao lermos a palavra de Deus em Ezequiel 14:14, diz assim: mesmo que tivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. O que é isso? É uma profecia de Ezequiel lá no Antigo Testamento, fazendo menções a homens importantes que viveram na terra. Noé foi um homem muito importante, que nós estudamos a vida. Daniel foi um homem que viveu um período importante da história de Israel, no exílio da Babilônia. Então, uma figura histórica importante. E Jó, ele está contido aqui nesse texto. E no Novo Testamento nós temos também menção dele em Tiago 5:11, que diz assim: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Isso é um exemplo que nós temos no Novo Testamento, de Tiago, fazendo menção a algo que aconteceu a alguém do passado, que viveu experiências com Deus, e o seu nome foi Jó.
Então, queridos, nós tentamos tirar de lado esse tipo de teoria que nos diz que Jó foi uma mera fábula, um acaso. Jó viveu num período que antecede a lei. Só para você entender, na história, a partir de Moisés nós temos a lei, a aliança com Deus e o povo, e Jó viveu antes desse período, antes de Moisés. Então, quando Jó servia a Deus e cultuava a Deus, ele fazia isso num período onde não existia a Bíblia, onde não existia a lei, onde Jó conhecia a Deus meio que tateando. Por quê? Porque ainda não havia essa revelação. Assim como acontece com Abraão, Deus aparece para Abraão, faz uma aliança com Abraão, firma ali um pacto, Abraão ali é sacerdote da sua casa, assim também era Jó. Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Então nós acreditamos que Jó tenha vivido numa sociedade similar à de Abraão, num período histórico muito antigo, onde ele não tinha os princípios da lei, da palavra de Deus, porém ele era um homem de Deus. Ele era sacerdote da sua própria casa e família. Isso significa que ele não viveu durante a lei, porque na lei os sacerdotes apenas eram os levitas. E não, Jó, ele era o sacerdote da sua própria família. Ele prestava sacrifícios e oferecia holocausto em nome dos seus filhos, porque ele era o sacerdote daquela casa. E como eu disse para vocês, é o livro mais antigo da Bíblia. Então vamos agora falar sobre o texto de Jó. Vamos falar sobre esse personagem aqui. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó, queridos, era um exemplo a ser seguido naquele tempo. Olha, por anos eu frequento a igreja, eu nasci na igreja, sou filho de pastor, e eu já ouvi tanta teoria errada sobre Jó na minha vida, tantos pastores tentando justificar o sofrimento de Jó. Falando, não, eu acho que Jó, queridos, na verdade Jó, ele errou com seus filhos. Na verdade Jó, ele era muito medroso, ele temia que os seus filhos errassem. Na verdade Jó, ele fez isso, tentando justificar o mal que veio sobre Jó. E queridos, esse não é o nosso trabalho dessa noite. Não é tentar justificar o que acontece com a vida de Jó. Porque sim, a Bíblia é muito clara quando ela diz que Jó era homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Queridos, Jó é um exemplo de homem de Deus. Rafael, você está falando para mim que Jó era perfeito? Não, não é perfeito. Até no decorrer do livro de Jó, nós vamos ver que o negócio fica feio para Jó. Que Jó fica bravo com Deus, Jó tem discussões ferrenhas com Deus. Eu não estou falando que ele é perfeito, mas a Bíblia é muito clara ao mostrar que ele se destacava, tamanha era a sua excelência com Deus. Poxa, um homem que tentava fazer as coisas do jeito certo, um homem que buscava obedecer a Deus, que tentava fazer o bem para as pessoas. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós estudamos a Bíblia, nós sempre nos deparamos com uma lei da Bíblia. E é uma lei que Deus nos deixou. Essa lei é de Deus, que é a lei da semeadura. Nós ensinamos isso aqui nessa casa e realmente você precisa aprender a lei da semeadura e ela é importante para as nossas vidas. O que diz a lei da semeadura? Que à medida do quanto eu plantar, eu vou colher. E na lei da semeadura se aplicam duas questões, tanto a quantidade que eu plantar, então se eu plantar muito, eu vou colher muito, quanto ao tipo de semente que eu plantar. Se eu plantar limão, eu vou colher o que, irmãos? Limão. Se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. Um princípio da palavra de Deus. Então, guarde essa informação, porque nós temos isso dentro de nós, porque isso, na verdade, é um princípio que nós temos para toda a nossa sociedade. Grande parte das nossas decisões do passado, as sementes que nós plantamos no passado, nos levaram até o dia de hoje. Então, se hoje você mora na casa que você mora, é casado ou não com a pessoa que está aí do seu lado, ou namora, ou é filho da sua mãe, ou enfim, ou está aqui nesse banco de igreja hoje, tudo isso aconteceu porque no passado sementes foram plantadas.
em diversas áreas. Por exemplo, sementes espirituais na sua vida. Um dia alguém plantou uma semente em você. Não é do nada que você vai parar num banco de igreja. Sementes foram plantadas, às vezes nos seus pais, às vezes na geração que te antecedeu, e hoje você está aqui. Nós somos resultado de sementes do passado. Será que você não fica muito bravo quando alguém chega para você e fala, nossa, do nada você está em tal lugar? Você não fica bravo com isso? Fala, do nada. Não sabe quanto eu estudei, quanto eu trabalhei, quanto eu me dediquei, quantas horas de sono eu perdi, quanto tempo eu gastei em investir nesse projeto para que finalmente ele desse certo. Aí a pessoa fala, não, olha lá fulano, era pobre e do nada está rico. Fala, ô querido, do nada, você está tirando com a minha cara. Porque é fruto de sementes. Mas, nós estamos falando aqui de um homem que tinha uma boa vida, porque ele fez boas plantações. Investiu no seu trabalho, investiu nos seus negócios, era um homem milionário para o seu período histórico, homem extremamente rico, extremamente bem-sucedido, que tinha uma boa casa, uma boa família, bons filhos, amava a Deus, amava a sua família, amava o que fazia, ele tinha uma vida perfeita. Jó tinha uma boa vida, teme ao Senhor, faz tudo certinho, bonitinho, passou de ano. Mas tem um dia que muda a vida de Jó, um dia, e quando a Bíblia fala um dia, é um dia, e queridos, vamos tentar nos transportar para esse dia, o dia que Jó acorda de manhã, e tudo muda. Versículo 13, um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Quando este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, veio outro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, um dia, um momento, um acidente, uma ligação, uma atitude de outra pessoa, e todas as seguranças daquele homem caem. É difícil. É difícil, porque queridos, não é nada que Jó plantou, não é nada que tenha sido resultado de uma desobediência de Jó, de um pecado de Jó, de algo que Jó tenha feito, e eu já vi muita gente tentando colocar pecado em Jó aqui nessa história, quando na verdade não. Se nós lermos aqui os versículos anteriores, nós vamos ver Deus no céu, falando para o próprio diabo, olha o meu servo Jó, homem bom e fiel que se desvia do mal. Deus testifica que Jó era um homem correto, bom e fiel, mas em um dia tudo cai. Se coloque no lugar de Jó nessa noite, querido. Se coloque no lugar dele, na pele dele.
Anos de trabalho, anos de dedicação, anos de esforço, anos de obediência, levando Deus a sério, tentando fazer as coisas da maneira certa, e um dia tudo vai ao chão. Poxa vida! Queridos, isso instantaneamente nos leva a um lugar de questionamentos. E não é possível, se você não entra nesse lugar de questionamentos, não tem sangue correndo na sua veia. Não tem vida aí, porque nós somos compelidos ao questionamento. Deus, por quê? Sabe, um dia, um momento, um segundo e tudo muda. Do dia para a noite ele perde todos os seus bens. Do dia para a noite ele perde e enterra todos os seus filhos. Em um momento. E sabe, o que me trouxe até esse texto e o que me trouxe até essa mensagem, foi na verdade a minha rotina de vida. Vou chegar lá. Todos os dias na minha vida, eu e minha esposa temos uma rotina. Vamos dormir aproximadamente 9h50 da noite. Quem me conhece sabe que isso é muito cedo. Mas algo aconteceu e que mudou a nossa rotina. Minha esposa acorda às 5 da manhã, pega a nossa filha, chama a Celina, dá de mamar para ela, coloca ela no berço, aí ela dorme mais um pouquinho, vai trabalhar. Minha esposa vai trabalhar, eu acordo mais ou menos umas 7, fico enrolando na cama até 7h20, 7h30, levanto, vou lá, pego minha filha, troco ela, fico brincando com ela, vou para a escolinha, levo ela para a escolinha, deixo ela lá com a professora, tal, converso com a professora, né, nos atualizamos ali das questões do dia, deixo ela lá e venho para o trabalho. No caso, eu trabalho aqui na igreja. E aí, dentro dessa rotina de todos os dias, nós estamos nesse processo. Minha esposa chega no final da tarde, vai lá, busca ela, chega em casa mais cedo do que eu, depois eu chego, nós ali temos o ritual da noite com ela, passamos tempo com ela, conversamos com ela, brincamos. Aí todos os dias antes de dormir, nós vamos lá para o quarto dela, eu dou banho, minha esposa troca, a gente senta na poltroninha, ora junto com a Celina, abençoa a vida dela, abençoa os dias dela, Deus guarda, protege, Deus esteja com a Celina, Deus, que o melhor do Senhor esteja preparado sobre a vida dela, em nome de Jesus, nós declaramos que o favor do Senhor acompanhe a Celina, livre a Celina do homem mau, livre a vida dela do momento perverso, da dificuldade, Deus guarde a vida da nossa filha. Minha esposa coloca ela para dormir, nós vamos dormir, e começa o outro dia. Só que nós estamos no Brasil no ano de 2023. E recentemente aconteceu algo que chocou o nosso país. Eu nem vou ficar falando sobre, mas aconteceu numa escola em Minas Gerais, a morte de algumas crianças. E eu não vou ficar falando sobre isso. É isso. E queridos, nós amamos a Deus, nós tentamos fazer o melhor pela nossa família, nós tentamos cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Quando de repente alguém está no seu trabalho, assim como eu, recebe uma ligação e fala, olha, infelizmente alguém entrou aqui na escola, aconteceu algo terrível e o seu filho está morto. Eu não tenho a prepotência de achar que o que eu faço com a minha filha todos os dias não tenha acontecido na vida de alguém que estava ali naquele lugar. Que algum pai ali daquele lugar não acordava todos os dias de manhã, pegava o seu filho no berço, tirava do berço, orava com ele, abençoava a vida dele, falava, filho, vamos para a escola, você vai ser uma bênção, você vai ser uma criança diferente nessa geração, levava para a escola, deixava o filho ali, e eu não consigo conceber que esse pai seja pior do que eu. Que o que aconteceu com ele não poderia ter acontecido comigo. Eu não me acho melhor do que ele. Poderia ter acontecido na minha casa, na minha família. E quando nós nos colocamos no lugar dessas pessoas, nós falamos, Deus, por quê? Por que que alguém foi sair para trabalhar durante o dia, voltou para casa e recebeu esse tipo de notícia? Chegou na sua escolinha, onde deixa lá seu filho todos os dias. Uma criança cheia de sonhos, cheia de expectativa, com um futuro incrível pela frente. E de repente, o mal acontece. De repente. Puxa, mas
essas crianças não tinham que estar em casa, não, com a mãe? Não é muito cedo deixar uma criança na escolinha? Puxa, mas e a segurança dessa escola? Será que essas pessoas protegiam seus filhos tão bem? Será que eles guardavam seus filhos tão bem? Queridos, nós precisamos entender que o dia mau vem. Ele é sorrateiro, ele pega as pessoas de surpresa e ele vem. E eu não sei quantas vezes eu chorei escrevendo esse texto. Porque vem para todo mundo. Quantas histórias nós lemos de pessoas que estavam lá, em Minas Gerais também, saiu para trabalhar, voltou, uma barragem estourou, e a família inteira da pessoa, inteira, morreu. Inteira, pai, mãe, filho, irmão, tudo. Foi levado, a casa foi levada, tudo foi levado, as lembranças, a história, a família, os álbuns, os brinquedos, tudo. Você fala, Deus, por quê? Nós buscamos os culpados, nós buscamos as respostas, mas nós sempre nos deparamos com a pergunta, Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu? O Senhor não é poderoso? O Senhor não pode curar? O Senhor não pode livrar? O Senhor não poderia ter feito algo quando aquele homem estava entrando naquela escola? O Senhor não poderia ter jogado alguém na frente dele e impedido esse mal? O Senhor não poderia ter curado aquela pessoa que estava doente na cama de hospital? O Senhor não poderia ter feito alguma coisa? O Senhor não poderia ter se manifestado? O Senhor não é poderoso? O Senhor não é suficiente? O Senhor não é Deus? Deus, por quê? Deus pode livrar, mas por que não livrou? Deus pode curar, mas por que não curou? Deus pode resgatar, mas por que não resgatou? Deus pode intervir, mas por quê? Por que o Senhor não fez nada? Queridos, talvez a pergunta que mais gere dor e sofrimento nas pessoas é Deus, por quê? Talvez a pergunta de muitos que estão aqui nessa noite é, Deus, o Senhor não poderia ter feito alguma coisa? Não existia nada que estava ao seu alcance? E conhecendo um Deus que é todo poderoso, nós sabemos que sim, que estava ao alcance de Deus. Então por que Deus não fez? Por que Deus permitiu que aquela pessoa me tocasse quando ainda era criança? Por que Deus permitiu aquele abuso? Por que Deus permitiu? Deus não poderia ter me livrado? Até hoje eu sofro com problemas, com traumas, com pecados acarretados por aquele momento tão crucial da minha vida, onde aquela pessoa se aproximou de mim, me tocou e me infringiu a minha privacidade, e até hoje eu não sou o mesmo. Por que, Deus, que o Senhor não fez alguma coisa? O Senhor não me amava? Deus, por que o Senhor permitiu que aquele meu parente morresse tão cedo, antes da hora? Poxa Deus, o Senhor sabe que o meu maior sonho era ver meu pai cuidando da minha filha. Meu maior sonho era ver o meu pai com a sua netinha, minha filha, a Celina. Meu maior sonho era ver o meu pai pegando a Celina no colo, levando a Celina para a escolinha, falando, filho, não se preocupa, hoje eu vou buscar a Celina, vou levar ela para passear, vou comprar um presentinho para ela, vou nas apresentações da escolinha com ela. Filho, pode deixar comigo. Meu pai na escolinha, nas apresentações de criança, vendo a Celina lá, dançando alguma coisa, balé, sei lá. Meu maior sonho era ver meu pai lá, filmando torto, com o celular assim, que era o jeito que ele filmava, filmando tudo torto e postando na rede social. Nossa, minha netinha que eu amo. Meu maior sonho. Por que, Deus, que o Senhor levou meu pai cedo? E não viu a minha filha crescer? E nos últimos dias no hospital eu sempre falava para o meu pai, pai, não, levanta dessa cama, você vai ver meus filhos crescerem, você vai pegar meus filhos no colo. E não aconteceu. E ele se foi. Por quê? Ah, queridos, o que aconteceu na sua vida que você todos os dias pergunta para Deus? Deus, por quê? E eu tenho algo muito difícil para te dizer nessa noite.
que a maioria das vezes Deus não vai te responder o porquê. Isso é duro, queridos. Deus não vai te responder. Deus não vai sentar e te explicar o porquê. Deus não vai falar, filho, vem cá, senta aqui comigo, senta nessa cadeira, filho, está aqui, sua cadeira, pode sentar. Agora eu vou falar os meus planos e os meus propósitos. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores, superiores. Então eu vou te explicar o porquê eu permiti isso. Que por mais que tenha sido algo terrível, eu tenho o poder para transformar em bênção na sua vida. A maioria das vezes Deus não vai fazer isso. E aí, Rafael, o que nós fazemos? Acaba o culto, vou para casa chorar, triste. O que nos sobra, o que nos resta? Queridos, o livro de Jó mostra que realmente Deus não tentou explicar para ele o porquê da sua situação, mas Deus, ele se preocupou em ensinar algo valioso para Jó. E Deus quer te ensinar essa noite. Vira para a pessoa que está aí do seu lado e fala, Deus quer te ensinar essa noite. Te ensinar. Difícil, né? Tem dia que é difícil. Nos próximos capítulos do livro de Jó, nós vamos ver que mais coisas ruins acontecem com Jó. Não só a sua casa é tocada, não só seus filhos são levados, não só o dia mal chega, mas a sua saúde também. Jó fica doente, tumores, enfim. A mulher xinga ele, vai embora. Crise. E aí, em um determinado momento do livro, eu vou resumir porque o livro é gigante. Os amigos de Jó chegam, e quando eles veem Jó, veem aquela situação, eles choram, e a Bíblia fala que eles choram. E os 4 ficam ali reunidos e choram e lamentam. Só que a partir de um momento eles começam a discutir o que está acontecendo. Os 4 juntos tentam buscar o porquê daquelas situações, o porquê que Deus permitiu aquela crise, aquele momento. E aí nós vamos ver que alguns pontos são importantes no debate entre Jó e seus amigos, e sempre vai acontecer assim. Jó vai falar algo, uma indignação dele, ele vai falar para os seus amigos, um dos seus amigos o responde, e dentro de uma poesia eles começam ali a questionar acerca de algumas coisas. Primeiro ponto que eles questionam, Deus é justo? O segundo ponto que eles questionam, Deus dirige o universo estritamente no princípio da justiça? Então primeiro, Deus é justo. O segundo Deus governa o universo com justiça? E o terceiro, como explicar o sofrimento de Jó? Nós precisamos explicar, precisamos de um motivo. Jó fala e seus amigos respondem em 3 ciclos durante esses 3 pontos que eu falei para vocês. Eles querem chegar no princípio da justiça. Se você é bom, você viverá uma boa vida. Se você é mau, você viverá tragédias. Eles querem chegar nesse ponto. E Jó, durante todo esse debate, fala, eu sou inocente. Jó se defende, ele fala, eu sou inocente, o meu sofrimento não é justiça de Deus contra a minha vida, e na verdade Deus é injusto. É isso que Jó fala. E seus amigos ficam falando, não, Jó, Deus é justo, Deus governa o mundo com justiça, e na verdade você deve ter feito algo terrível. E aí, queridos, é longa essa discussão. É longo esse processo na vida de Jó. Os amigos vão embora. Jó começa então a protestar com Deus. E que parte desse processo você está? Você está buscando os culpados? Você está se justificando para as pessoas? Você está tentando resolver as suas crises e achar a culpa é de quem? E talvez você vai parar no a culpa é de Deus. No final do texto, então, lá do final do livro, capítulo 38, Deus aparece. E qual é a expectativa que é gerada em mim e em você? As primeiras vezes que eu estudei o livro de Jó, a minha expectativa era Deus chegar, Deus aparecer,
e Deus explicar para Jó. Jó, por que isso? É isso que Deus faz, queridos? Não. Deus, ele leva Jó para um lugar que parece ser um lugar totalmente diferente. Sabe quando você está falando um assunto, e seu amigo entra em outro assunto, que não tem nada a ver com aquilo que você estava falando? Você está fazendo uma pergunta para Deus, ou para o seu amigo, sobre o assunto A. E o amigo começa então a falar, discorrer sobre o assunto Z, mas não foi o que eu perguntei, não tem nada a ver com o que eu estava pensando, não tem nada a ver com o meu contexto, eu não tenho que saber essa informação. Exatamente isso que acontece. Capítulo 38, versículo 1, diz assim: Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse... Lembra, queridos, que nós estamos 37 capítulos de uma treta de Jó com seus amigos. Jó já blasfemou contra Deus, Jó já ficou indignado, Jó já se arrependeu de ter blasfemado, voltou a blasfemar de novo. Tadinho, Jó tá... Eu super entendo, tá? Respeito Jó. A gente, por muito menos, faz muito pior. Então não fala mal de Jó, não. Enfim, o Senhor aparece. Versículo 2. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Olha o que Deus fala para Jó. Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra? Se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assegurou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus cantavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre? Quando lhe pus as nuvens por vestimentas e a escuridão por fraldas? Quando eu lhes tracei limites e lhe pus ferrolhos às portas e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas? E aí Deus vai. Eu não vou continuar, porque Deus vai começar a se aprofundar nisso. O que está acontecendo, Deus? Deus leva Jó através de um tour no universo, para que Jó veja tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele criou. E a resposta de Deus para Jó não tem absolutamente nada a ver com os seus questionamentos. A resposta de Deus para Jó são perguntas. Jó, aonde você estava quando eu criei o universo? Aonde você estava quando eu comecei a construir a terra, lancei os alicerces da terra, firmei todo o ecossistema que existe nessa terra, tudo aquilo que existe dentro do seu corpo, as suas células, os seus átomos, fiz tudo isso, comecei a firmar as estrelas no céu, comecei a controlar as estrelas e chamar cada uma pelo nome, comecei a organizar todo um universo a partir da minha voz, meu controle, meu comando. Aonde você estava, Jó? Enquanto eu governava. Aonde você estava enquanto eu criava princípios da lei da física? Aonde você estava quando eu criava as estrelas do céu? Aonde você estava quando eu criava os seres dessa terra? Seres pequenininhos, seres gigantescos e poderosos. Aonde você estava? Aonde você estava quando eu criei seres abomináveis, terríveis, grandiosos, poderosos, que podem matar pessoas? Aonde você estava quando eu criei predadores e presas? Aonde você estava? Quando Deus começa a descrever para Jó, Ele está aqui apresentando para Jó um universo que Ele criou. Um universo que Ele não só criou, mas Ele também governa. Um universo que Ele não só criou, não só governa, mas todos os dias, os detalhes desse universo estão na palma da mão de Deus.
A resposta de Deus para Jó são perguntas. Aonde você estava? Rafael, aonde você estava? Quando eu criei todas as coisas. Mas Deus, olha a minha situação aqui, Deus, olha a minha crise, olha só, Deus, o meu ponto de vista, olha só, Deus, aquilo que eu estou passando, Deus, eu preciso pagar essa conta, Deus, eu preciso fazer isso, e nós estamos aqui no nosso pequeno mundinho, com a nossa visão, com os nossos problemas, com as nossas crises, quando Deus está assentado em um alto sublime trono, governando absolutamente todas as coisas, te dizendo, a minha visão é maior. A minha visão é maior. Aonde você estava? Aonde você estava? Quando Deus te criou. Quando Deus viu lá no ventre da sua mãe, feitos milagrosos acontecerem, para que você fosse gerado, formado, criado. E quanto mais a ciência avança e estuda tudo aquilo de complexo que existe no universo, nós ficamos chocados. O quanto o universo é grandioso, o quanto nós somos grandiosos. Uma pessoa por si só contém inúmeros milhões de seres vivendo aí dentro de você. E um ecossistema gigantesco para simplesmente você levantar da cama, respirar dos seus pulmões e andar. Tudo isso é governado por Deus. Tudo isso, cada célula que existe no seu corpo, cada átomo, cada bactéria. A bactéria que vem e te causa mal, a bactéria que vem, bate e vai embora e você nem sabe. As situações pequenas do seu dia, aquilo de bom que acontece, aquilo de mal que acontece. O momento que você fura o pneu do seu carro, o momento que as coisas dão certo, o momento que o negócio fecha, o momento que você fica feliz, o momento que você fica triste. Todas esses pequenos detalhes, essas pequenas questões do nosso dia a dia, queridos, se tornam infinitamente pequenos diante do nosso Deus. Infinitamente pequenos. Poxa, Rafael, você está falando que Deus não se importa com a nossa dor, que Deus não se importa com os nossos problemas, querido? Claro que Ele se importa. Mas o que Deus está fazendo aqui com Jó é mostrar para ele uma outra perspectiva do universo. Porque sabe o que Jó estava questionando Deus? Deus, o Senhor é justo? Deus pega Jó e fala, Jó, toque o universo, governa aí. Vamos ver se você é justo. Vamos ver se todo mundo que você fala que tem que morrer, tem que morrer. Vamos ver se você fala que todo mundo que tem que matar mesmo. Vamos ver se todo mundo que você diz que merece o pior, merece mesmo. Vamos ver, governa, vai lá, controla, faz aí. Toma o poder. Queridos, não existe o mínimo do senso da habilidade, da coordenação, do dom de qualquer coisa em nós. Às vezes para governar a nossa própria casa, às vezes para deixar uma mesa de escritório arrumada. Sobe lá, vê a minha mesa de escritório, é uma bagunça. Aí eu subo e falo, meu Deus, eu tenho que arrumar essa mesa, e não consigo. Por que a gente acha que a gente sabe das coisas mais do que Deus? Que as nossas perguntas sem resposta, que as nossas questões, quem a gente acha que tem que governar ou não, quem a gente acha que tem que estar no controle ou não, aquilo que deve acontecer na sociedade ou não, as coisas que Deus permite que aconteçam ou não, por que você acha que tem que ser desse jeito? O governo das coisas infinitamente superiores estão na mão de Deus. E Deus, Ele mantém o equilíbrio de um universo infinitamente superior. É claro, queridos, que o pecado corrompeu o mundo. O pecado da humanidade trouxe o mal. E Deus, Ele, pelo seu imenso poder e graça, Ele a todos os dias oferece salvação às pessoas.
oferece perdão, oferece resgate. E às vezes nós vemos Deus tendo paciência com pessoas que nós não teríamos, Deus sendo compassivo com pessoas que nós não seríamos, Deus agindo de graça, amor, bondade, com pessoas que nós olharíamos falando, Deus, essa pessoa joga fora, destrói, bota fogo, queima, aniquila do universo, esse ser não pode viver. Queridos, quem disse que não pode viver? Os nossos gigantes, todos os nossos gigantes perto de Deus se tornam pequenos, porque existe um aspecto em Deus que é sobrenatural, a sua soberania. Queridos, eu preciso te responder nessa noite, dizendo de todos os seus porquês, Deus ele é soberano, soberano. Nessa noite, Deus ele não está aqui preocupado em responder as suas perguntas. Nessa noite, Deus está aqui preocupado em revelar a você o tamanho do seu poder, o tamanho de quem Ele é, o tamanho da sua glória, majestade, poder, daquilo que todos os microsegundos Ele governa e controla e mantém e equilibra e faz acontecer. Já leu estudos, que eu nunca sei esses estudos, porque está na internet, não sei se o que está na internet é verdade. Se a Terra fosse um pouquinho para cá, todo mundo morreria de frio. Se a Terra fosse um pouquinho para lá, todo mundo queimaria no calor. Se tantas e tantas e tantas variáveis acontecessem, não existiria humanidade. Se isso acontecesse, não existiria oxigênio. Se isso acontecesse, isso, assim, tantas variáveis do universo para você estar aqui de pé. Sabe por quê, querido? Porque Deus governa. Tantas variáveis do universo para você não ter ar nos seus pulmões, mas você tem, porque Deus governa. E assim como a palavra de Deus diz, e os meus planos são insondáveis, e os meus planos são maiores, são eternos, são grandiosos, você não consegue contemplar, ver ou discernir, porque não dá. Querido, não é porque Deus não mostra o plano dele para você, porque ele quer fazer segredinho. Não é. É porque você não consegue conceber. É porque a sua mente não chega. A sua mente limitada, humana, pequenininha, previsível, não consegue acessar o tamanho da graça, sabedoria e soberania de Deus. 1 Timóteo 6,15 diz assim: a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor de todos os senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Deus é soberano. Aquele que é soberano é aquele que exerce poder e autoridade supremas. Este é o nosso Deus. Querido, será que você é mais justo do que Deus? Será que você possui mais graça do que Deus, mais amor do que Deus, mais bondade do que Deus? Será que você, com o seu governo, com o seu poder, conseguiria equilibrar as pessoas que estão nesse auditório? Não, Deus consegue. Queridos, nessa noite, o Espírito Santo me trouxe aqui para falar: calma, eu governo, calma, eu estou no controle, calma, eu estou na circunstância, calma, eu estou na situação, calma, eu estou presente, eu não abro mão do meu governo, do meu poder, do meu controle, eu não abro mão das situações pequenas que acontecem no seu dia, eu estou de maneira soberana, cuidando de cada detalhe da sua vida. Eu estou cuidando de você, de cada detalhe. Se a palavra de Deus diz que Deus sabe o número de cabelinhos que tem na sua cabeça, o meu está fácil de contar. Esse texto me pega toda vez. Deus, o Senhor conhece o fio. Deixa para lá.
Se o Senhor sabe quando cada folha cai de uma árvore e o Senhor governa, será que o Senhor perdeu o controle da sua vida e da sua história? Será, querido? Queridos, nessa noite nós não estamos aqui para receber respostas. Nós estamos aqui para olhar para o nosso Deus, para contemplar o nosso Deus, para ver que Ele governa, para ver que Ele é poderoso, para ver que Ele é infinitamente justo, para ver que Ele é um Deus bondoso, para ver que Ele é um Deus de amor, para ver que Ele é um Deus de graça, para ver que Ele é um Deus de paz, para ver que Ele é um Deus de bondade, para ver que Ele é um Deus que sempre está trabalhando em prol daqueles que confiam nele, que pode passar tudo, mas a sua palavra não passa, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, para completar, para fazer e para realizar. Então, querido, descanse nessa noite. Deus governa, Deus está sentado ao seu trono agora, Deus está controlando todas as coisas e Ele não te desampara. Deus quer te ensinar hoje a confiar nele. É isso que Ele quer. Eu sei que é muito terrível falar isso numa situação tão absurda quanto o que aconteceu nos últimos dias. Eu sei. E eu tentei ao máximo me colocar no lugar daquelas pessoas, porque é uma coisa que eu vivo, que eu passo, e que eu não sei como seria a minha vida se acontecesse isso comigo. Mas todos os momentos em que isso acontece, que a crise vem, que o mal se instala, que a situação vem, que o telefone toca, que a crise chega, nós precisamos entender que Deus é soberano e Ele governa, e Ele controla. E hoje Ele quer te ensinar a confiar nele, independentemente das situações, independentemente das crises, independente do seu trabalho, independente se você perdeu ou não, se aquela pessoa te deu um pé na bunda ou não, se aquela pessoa te abandonou ou não, se você está sendo bem cuidado, se você foi traído, se a situação mal chegou, não importa. Deus quer te ensinar acima das circunstâncias, acima da crise, acima dos problemas, acima dos traumas, acima de tudo isso. Eu confio em Deus. Eu confio a minha vida em Deus, eu confio a minha vida no caráter de Deus, eu confio a minha vida naquilo que Deus é e naquilo que Ele sempre me provou através da sua palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e a alegria independe das situações que eu tenho vivido, independe das notícias serem boas ou não, a alegria vem porque o Espírito Santo invade minha vida, porque uma graça sobrenatural toma minha vida, porque eu aprendo a confiar em Deus de uma forma sobrenatural. Não faz sentido, e eu preciso te falar isso, não faz sentido, mas é Deus, não tem como explicar. A gente vive, a gente experimenta, a gente abre o coração e fala: Deus, vem em mim, sem freio, sem reserva, sem nada, vem Deus, porque não faz sentido. A Bíblia diz que isso é a loucura do Evangelho. Loucura para os homens, escândalo para os homens, é o Evangelho, porque não faz sentido, mas você olha para tudo isso, você está no barquinho, você está na tribulação, está na tempestade e fala: calma, queridos, Deus está aqui. Jó 42, versículo 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, nessa noite, veja ao Senhor neste lugar, e todo medo cala, e toda crise passa. Eu não estou prometendo para você que os problemas vão passar, mas eu estou te garantindo que se Deus estiver com você, eles não têm poder contra a sua alma,
eles não têm autoridade sobre a sua vida. Quando Deus der uma palavra, a palavra de Deus é poderosa, e se Deus falar chega, chega, se Deus falar acabou, acabou, se Deus falar tumor, vai embora, ele vai embora, se Deus falar é agora, é hoje, hoje é o dia em que a promessa, a minha promessa vai se cumprir na vida do meu filho, porque todo o poder e autoridade foi dado na minha mão, e hoje a bênção chega sobre a minha vida, porque eu confio em um Deus que governa. Eu entrego a minha vida para um Deus que governa, eu entrego a minha filha, a minha casa, a minha esposa, os meus dias, os meus sonhos, o meu trabalho, os meus problemas, eu entrego para um Deus que governa e governa, e governa hoje, e governará amanhã, e governará eternamente, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, que hoje vós se calem em nossas mentes e corações, que hoje vozes se calem, que hoje medos parem, que hoje crises e depressões e angústia e ansiedade e problemas que nos assolam e querem nos destruir se calem, porque hoje nós enxergamos e conhecemos a um Deus que está acima de todas as coisas. Nós entregamos a nossa vida diante desse Deus, e nessa noite nós declaramos: Deus, seja o Deus das nossas vidas, tome o controle e o poder das nossas vidas, assuma o cargo de governo da minha história, porque Deus, eu não quero viver a minha vida sem Ti, eu quero que a minha vida, os meus dias, os meus sonhos, os meus planos sejam entregues na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso que eu quero, é isso que eu preciso da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé aí no seu lugar, meu querido.